A importância da leitura é o tema de hoje do NGT Entrevistas. Eu recebo nos estúdios o professor da PUC de São Paulo e agitador cultural José Luiz Goldfarb. Olá, José Luiz, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Prazer é meu estar no teu programa para um tema tão caro, tão importante para o nosso Brasilzão, saindo agora da Copa do Mundo, Sem que é o dúvida. tema da leitura, algo que a gente, de certa forma, patina, derrapa, mas não consegue deslanchar, né? E Zé Luiz, na verdade, aí a literatura, né, o incentivo à leitura é uma batalha sua, né? Você tem aí um exemplo magnífico aí, foram mais de 200 bibliotecas espalhadas aí por cidades pelo Brasil, né? Como que é o seu trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tive livraria, né, durante 2 décadas lá na Vila Paulista, e um belo momento a vida de São Paulo mudou, infelizmente a Paulista era uma livraria, não era biblioteca, era livraria noturna, né? E infelizmente, em um determinado momento aí no final do século passado, né? Comecinho desse século, a vida noturna de São Paulo começou a sofrer um probleminha de segurança, né? E em um certo momento, no ano 2003, né? 11 anos atrás, eu achei que estava na hora de eu encerrar, pendurar minhas chuteiras aí de livreiro e me dedicar à minha carreira lá na PUC São Paulo, História da Ciência e da Tecnologia. Mas logo que eu saí da Belas Artes, eu comecei a interagir um pouquinho na época com a secretária da Cultura aqui de São Paulo, que era a Cláudia Costin, né? Hoje ela está no Banco Mundial, cuidando da diretoria de educação de todo o nosso planeta, né? Foi bem longe, né? E a Cláudia tinha então, aqui em São Paulo, no nosso estado, uma missão, né? Que era dentro das suas atividades como secretária da Cultura, deslanchar um projeto, né, uma campanha, que era São Paulo em Estado de Leitores, o nome, né, em prol da leitura no nosso estado. E eu acabei, assim que eu saí da livraria, uns meses depois, sendo convidado para começar então um trabalho de incentivo à leitura. E a coisa foi indo, né, eu acabei me envolvendo em vários outros projetos desde então, em vários estados, já trabalhei no Tocantins, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, além de ter trabalhado pela Secretaria da Cultura, depois trabalhei num outro projeto no Vale do Paraíba e atualmente eu estou assim, mais ancorado, né, no Rio de Janeiro, na Prefeitura, com um programa que se chama atualmente Rio, uma cidade de leitores. Né? Bom, todos esses programas que eu agitei e continuo agitando, eles têm, na verdade, um tripé, né? Quer dizer, quando a gente fala em incentivo à leitura, a gente precisa falar primeiro em ter livros, né? Claro que quando eu comecei não tinha o e-book, daqui a pouco a gente vai abordar esse tema. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, quando a gente fala em... Não adianta você motivar as pessoas para ler se tem cidades do interior de São Paulo, na época principalmente, que não tinham nem biblioteca, nem livraria, nem banca de jornal. Acredite se quiser, mas isso pelo Brasil afora também, né? E isso é grave, né? Porque daí não adianta, aí é causa perdida, né? Nem rezar para qualquer santo não vai modificar, porque o cara mesmo sendo motivado, ele não tem o que ler. Então a gente tem que pensar em acervo, né? Tem que pensar em ter pessoas, né? Isso a gente pode se deter um pouquinho, né? No multiplicador de leitura. O multiplicador de leitura pode ser o papai, a mamãe, a vovó, o tio, o vovô, o irmão, a namorado, pode ser qualquer pessoa que seja apaixonada pela leitura e acabe passando para outras pessoas, né? Hoje em dia até a gente vai falar também, né? Até o nenê, né? Já tem uma teoria toda de que a coisa pode começar até na barriga da mamãe, né? Já ler vai acabar influenciando, mas enfim, existe a questão de você ter pessoas que vão fazer esse papel, né, de incentivar a leitura no corpo a corpo, né? E por último, que a gente está fazendo exatamente aqui, né, a gente precisa levantar a bola da leitura, né? Quer dizer, tem tantos assuntos que a bola sobe sozinha, como o futebol, e tem assuntos que, como eles não são populares, não são pop, se a gente não se esforçar numa grande, né, corrente entre a mídia, setor privado, setor público, sociedade civil, a leitura acaba, né, se você prestar atenção, né, eu sempre digo assim, aparecer um livro na mão de alguém, numa novela, num programa de TV, tudo, é muito raro, né? Isso é ruim, né? Porque as pessoas acabam se influenciando muito pela mídia e a leitura acaba ficando
de fora, né? Isso, vamos dizer, hoje em dia, dentro dessa última vertente, que é a campanha pela leitura, eu incluiria também, né, assim como a gente pode falar do livro e-book, também a mídia digital, né? Então, bacana. existe... É isso que eu queria falar com o senhor, professor. Hoje em dia é mais difícil você passar para o aluno, para a criança, para o adolescente, o gosto pela leitura, porque essa criança está muito digital, é uma criança muito ligada à internet mesmo, não? Então, eu acho que não, porque infelizmente, vamos dizer assim, a gente não tinha um quadro brasileiro, quando chegou a internet, de que a gente tinha uma grande juventude leitora, maravilhosa, apaixonada pelos livros, e que hoje em dia a gente poderia estar avaliando o que você me perguntou. Será que a internet contribuiu a favor ou contra, né? Na verdade, a gente não tinha um quadro de leitores, né? A gente tem muito poucos leitores. Vamos deixar claro assim, existe o leitor, né? O Brasil, de quando eu nasci para hoje, né? Melhorou muito a alfabetização. A gente tem bem importante. Menos gente que não sabe ler nada, né? Que põe o dedo, lembra aquela coisa tipo o dedo para assinar. Hoje em dia mudou, as pessoas, a gente tem quase 100% das nossas crianças nas escolas, né? Claro que tem problemas nessa educação, mas estão pelo menos dentro da escola, principalmente no ensino fundamental. E então, quando a gente fala leitura, o que eu estou querendo dizer, né? É que existe a capacidade de ler, a habilidade de ler, e existe o gosto pela leitura. São coisas diferentes. A nossa população, de um modo geral, está habilitada para pegar uma linha, papel, né, e ver o que está escrito. Letra A, B, C, D. Ela identifica as letras, ela consegue ler. Agora, ela ter o costume, entendeu? Que nem ela gosta de ouvir música, tomar sorvete, namorar, passear, aquela coisa do gosto, ir para a praia, ir para a montanha, levar um livro, né? É bastante limitada, né? Então, essa leitura que a gente precisa, leitura por prazer como uma atividade, não exatamente, por exemplo, você pode amanhã comprar um livro, né, ou baixar na internet, né, muito importante sobre a arte da entrevista, né? Tem umas novidades que alguém andou pesquisando, tal, alguém te deu a dica, você vai lá, procura e lê o livro. É importante, claro, a gente se capacita na vida também pela leitura, né? A criança, o jovem, ele é obrigado a ler porque vai cair na prova, vai cair no vestibular, então ele tem que ler. Não é essa leitura que a gente está falando, a gente está falando da leitura que o cara pega gosto, né, e começa a ler um livro atrás do outro, meio compulsivamente, né? Mas, na verdade, né, essa leitura obrigatória na escola é justamente para tentar aí despertar aí o gosto da leitura. Mas vou te falar a verdade, assim, o que a gente percebe, tem vários estudos, não sou eu que estou inventando na minha cabeça, é que, infelizmente, essa leitura obrigatória, muitas vezes, para não dizer talvez a maioria das vezes, ela acaba tendo um efeito negativo. Uma aversão aos livros. Exatamente, aí. acaba virando Acaba uma coisa assim. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de correr na rua, eu gosto de brincar, de fazer isso gosto de pular ficar corda. Em casa. Exatamente. Ler, eu acabo tendo que ser naquela hora onde eu sou obrigado a sentar o pum-pum e ficar ali estudando para fazer a lição de casa. A própria biblioteca escolar, muitas vezes é vista assim como lugar de castigo, o lugar de quando eu tenho que fazer um trabalho para a escola, eu vou lá e faço pesquisa. Isso não é legal, porque isso que eu te falo, o legal era ter a biblioteca como um lugar que a pessoa gostasse de ir, fosse por livre, espontânea vontade, né? Então, na verdade, é essa a importância aí que você falou da multiplicação, dos multiplicadores aí das pessoas que gostam de ler e que influenciem, né? Porque, na verdade, se é negativo de uma certa forma você passar, às vezes, aí para o aluno a obrigação da leitura, você tem que despertar, na verdade, o gosto. Você fala assim, às vezes a pessoa vai lá na biblioteca, mas ficar na biblioteca para o estudante é uma forma de castigo, né? E agora a gente vê aí que a Academia Americana de Pediatria disse aí que ler em voz alta para criança virou prescrição médica. Então, que a mãe, é muito importante que a mãe leia para crianças menores de 3 anos, que ainda não são alfabetizadas, que essas crianças tenham contato com a literatura através das mães, que as mães leem para essas crianças e que até elas façam aí, na hora de ler e tal, elas façam todo um ambiente aí que desperte o interesse da criança. É isso que você está falando, né? Na biblioteca também, para a gente
poder criar aí uma criança a partir de, olha, está na barriga da mãe, já está ouvindo história, já está despertando o gosto aí pela literatura. Né? Essa relação, né, da leitura com a criança é fatal, né? Quer dizer, de fato, a criança não vendo o adulto lendo, o papai, a mamãe, o titio, o jogador de futebol, não vendo ninguém ler, ela não vai se envolver com a leitura. Né? Então, esse é um ponto muito difícil nessa equação, né? Porque como a gente tem uma população que não é muito leitora, ela acaba, entendendo, não passando isso para o jovem. Então, muitas vezes, lá no Rio de Janeiro a gente tem constatado isso nas escolas, né? Muitas vezes é fatal a gente ter alguns professores, pode ser até de educação física, não tem que ser de português, de literatura, muito bom. Mas um professor que ele esteja apaixonado, ele ande com um livro na mão, ele, entendeu, diga o que ele está lendo, faz uma diferença enorme. Sem dúvida, desperta o interesse. Então, né? Isso que eu falo, essa campanha do pediatra, né, de prescrever uma leitura diária, é algo que há muito tempo eu ouvi, entendeu? Agora a gente está de novo correndo a notícia, saiu no jornal, tudo, mas eu me lembro, quando eu trabalhava aqui na Secretaria da Cultura, a gente chegou até a tentar conversar com a Secretaria da Saúde, né? Porque a gente ouviu naquela época, para você ter uma ideia, ano 2003, 2004, há 10 anos atrás, que isso estava acontecendo em algumas cidades na Argentina. Né? A Argentina é um país, aliás, vários países da América Latina têm uma tradição de leitura. Entendeu? A população, o carinha que te graxa o sapato em Buenos Aires, né? Ou o táxi que você pega, muitas vezes você pode trocar ideias com essas pessoas do povo, com o que ele leu, o que ele está lendo, ele pergunta para você se já leu tal livro, né? E você percebe que tem uma tradição maior. Obviamente, devido às situações econômicas, crises, tudo isso conta negativo, né? Sim, é uma coisa assim, dos dois lados. A gente não lê, a gente pode daqui a pouco analisar isso, a gente tem menos facilidade de desenvolver a sociedade. Né? Todos esses países, como a Coreia do Sul, né? Mesmo alguns países na Europa, Espanha, Portugal, que viviam situações muito precárias também durante algum período do século passado, né? No momento que eles deram um salto, né? Passaram para o primeiro mundo, passaram para o mundo mais desenvolvido, tem algum momento nessa história de que a leitura parece que a leitura é uma espécie de chave do mundo moderno. Você entende? Como tudo é informação, conhecimento, se a população não lê, tá certo? Ela tem uma desvantagem em relação às outras, em termos de competitividade, né? Muito grande. Né? Então, voltando ao ponto da internet, né? O que eu sinto, eu estou, de certa forma, há uns 5 anos, desde 2009, entrei sem querer aí entrei de gaiato nesse navio aí do Twitter primeiro, depois Facebook, depois Instagram, depois vai, né, tem tantas redes, a gente fica doido, tanta coisa. Mas eu entrei nisso e em pouco tempo eu percebi assim um tremendo instrumento legal para você poder interagir com os jovens, né, e motivá-los para a leitura. O primeiro ponto legal da internet é que uma das desculpas que a pessoa dá quando ela não quer ler, eu não tenho livros. Já aconteceu, vamos dizer, o cara está lá meia-noite e meia na rede, fala assim, putz, não tenho o que fazer, não vou sair de casa e tal. Eu falo, por que você não lê um livro? Alguém que eu interagi por causa da Copa, por causa de futebol e tal. Por que você não lê o livro? O cara fala, porque eu não tenho livro em casa. Uma desculpa direta, né? Muitas vezes o cara tem uma enciclopédia lá, não tem nada a ver com leitura. Daí o que é legal hoje em dia? Você pode dar um monte de link, onde você tem centenas, milhares de livros gratuitos. Gratuitos, isso é importante, né? E, além disso, né, vão surgindo redes que estão cada vez pegando mais na net, né, que são específicas para você ler e escrever. Né? Aqui no Brasil tem uma que surgiu aí de uma molecada da Unicamp, de Campinas, né, que foram atender uma demanda de um professor da Unicamp que queria escrever um livro online. Escreveu o livro e já ia recebendo críticas, já ia comentando. Isso deu tão certo com a história do professor que virou uma plataforma. Ela chama WID Book, W-I-D Book. Né? O WID Book, o que é? É um espaço onde as pessoas escrevem seus livros e leem o livro dos outros. Né? Então vai começando a criar grupos. Você gosta de ficção científica, você gosta de romances mágicos, não sei o que lá. Você vai conhecendo gente
que vai lendo o que você está escrevendo e vai comentando. Que é legal que de vez em quando pinta um escritor já meio consagrado. Mas só para entender, esse processo do autor escrevendo, ele é aberto o livro ou já é finalizado? Porque tem alguns sites também, muitos sites, que você participa da história. Você vai dando, ele vai escrevendo Então, e vai postando. A ideia do Edbook é que você escreva online. Que você escreva online, muito Isso. legal. Você está escrevendo, as pessoas podem estar lendo, sugestões. dando sugestões de personagem. Muito Há pouco legal tempo isso. teve um escritor, que já saiu por várias editoras, que ele resolveu escrever um livro até com uma câmerazinha. Ele todo dia sentava às 7h30 da noite e tinha uma câmera na casa dele. Você ouvia aquele tic-tic-tic-tic-tic do teclado, né? Muito E ele bacana. escrevia. Depois de um mês, praticamente, ele encerrou, né? E agora ele está finalizando o livro. Depois ele vai disponibilizar lá no site e a editora vai lançar nas livrarias em papel, uma edição bonitinha e tal. Ele já é um autor que já vendeu várias edições. Cria e tudo uma mais. expectativa, né, do leitor para esse livro, para esse produto que está sendo criado. Então, mas o que é legal é isso, que você vai encontrando caminhos onde você pode atrair o pessoal que está dentro da rede, né? Porque o que você tem que levar em conta é o seguinte, quer dizer, o jovem daqui para frente, né, cada vez mais, né, o termo técnico é nativos digitais. Nós não somos, né? Nós Certo. todos que nascemos no século passado, nós somos migrantes digitais. A gente, em algum Verdade. momento da vida, a gente entrou nessa brincadeira, nessa história e tal. Mas as pessoas que estão nascendo agora, elas já... pra você ter uma ideia, né? Tem muito nenê, né? Muito nenê, eu vejo no Clube Hebraica aqui pertinho, a gente interage muito com a criançada e com os nenês, né? Que eles já têm uma relação com o iPad, né? Quase igual o ursinho. Verdade. Né? iPad, né? Com Não, e sabe com os dedinhos mexer, Sabe. Impressionante. Nessa acha geração a vovó, acha os é desenhos animados. Os desenhos animados Desenhos que animados, é eles sabem impressionante. tudo. Você chega com o iPhone e vai tirar uma foto, na hora que ele vê a maçãzinha, ele já quer nenê no berço, já quer te arrancar da mão para ele sozinho procurar a vovó e os desenhos dele. Que né? sabe mexer, Sabe impressionante. mexer, sabem exatamente qual é o ícone das imagens e lá dentro eles vão ficar mexendo assim com... Então, esses nativos digitais, é isso que eu te digo, eles vão estar extremamente disponíveis no mundo da rede, né? E dentro desse mundo, isso que eu te falo, você tem muitos caminhos para levá-lo para a leitura que não dependem mais, não quer dizer que a gente vai deixar de batalhar, mas não depende mais. Pensa assim, eu estava lá no Tocantins, em Gurupi, estava lá em Gurupi, em Tocantins, em Peixes, são pequenas cidades que eu fiz trabalho da leitura. São lugares assim que eu te falo que não chega o transporte físico. Né? Só que eu ficava muito entusiasmado que cada vez que eu voltava, eu trabalhei 4, 5 anos nessas regiões, você tinha mais uma lan house abrindo. Né? Porque a lan house é muito barato, R$1, ela fica 1 hora e tal. Então, muitos jovens saíam da escola e iam lá ficar brincando, interagindo, se comunicando, facebookando, tal. Então, o acesso, a gente fez essa pesquisa no Rio de Janeiro, mesmo levando em conta as regiões difíceis, os morros, as favelas, 97% da molecada tem acesso à rede. Olha, muito bacana. É praticamente isso que eu te falo, do mesmo jeito que está todo mundo alfabetizado, está todo mundo alfabetizado digital também. Né? Então, o negócio é pescar esse leitor aí na rede, né? Exatamente, é fazer um trabalho o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui agora, né, dentro da rede. Né? Mas como buscar esse leitor, despertar o interesse dele quando ele estiver ali navegando, ali na rede social, batendo papo com os amigos? Vou te dar um exemplo que aconteceu agora, por exemplo, não vamos pensar no resultado, mas quando o Brasil jogou com a Alemanha... Por favor, né, sem resultados. Sem resultados, não lembro, já esqueci quando foi o jogo. Já esquecemos. Teve jogo, Estamos pensando só em 2018 agora. Mas naquele dia do jogo tinha a hashtag, né, Copa 2014, que foi muito forte. Né? Era uma coisa assim que você olhava no teu computador, era quase que era duro você ver, porque era muita postagem ao mesmo tempo. De repente, alguém fez um post muito bonito que pegava o Machado de Assis, representando o Brasil, e o Goethe, representando a Alemanha. E falava quem vai ganhar. Né? Punha 2 escritores consagrados. Né? Daí o que aconteceu? Eu, por exemplo, compartilhei, um monte de gente compartilhou. De repente, você tinha uma pequena corrente crescendo que desviou o assunto Copa
para um assunto Copa Literatura. Muito né? interessante. Então, isso que eu falo, tem muitos caminhos para você entrar dentro do fluxo de informação da rede e cativar as pessoas para a leitura. Né? Então, esse movimento, até a gente, de vez em quando, faz encontros físicos para se conhecer, a gente chama até de encontros de tuiteiros culturais. Bacana. Isso tem em vários lugares do Brasil. Né? Esse ano eu vou para a Bienal de Fortaleza, lá do Ceará, né? A Bienal do Livro, e provavelmente acontece lá. Aqui em São Paulo, agora está crescendo um outro que chama Blogueiros das Letras. Bacana, né? Que é alguns jovens que curtem, cada vez que lê um livro, fazer uma resenha desse livro. Né? E alguns deles acabam se tornando populares. Né? Começam a conseguir por um anúnciozinho, ganhar algum dinheirinho e tal, e acaba Então, virando uma coisa legal. Então, isso que eu te falo, quer dizer, tem muito caminho. Né? O mais importante, que eu acho assim, quando o livro virou impresso, isso que eu ia falar para você. no papel, né? O que a gente tinha antes? Né? Até 1500, na história da humanidade. Tá? A gente tinha livro manuscrito, escrito à mão. Né? Então, para você fazer livro à mão, você faz poucas cópias, leva um tempão, mas você quer fazer bonito e tal. Né? Os livros eram feitos por pessoas que tinham uma habilidade, né? Os escribas, isso desde a Babilônia e tal, né? Quando inventaram o alfabeto, tudo. Só que, isso que eu te falo, quem lia era uma população muito pequena. A invenção do impresso foi muito importante porque você começou a fazer em máquinas, livros, e criar as bibliotecas, criar o processo de alfabetização, universalização da alfabetização, e foram esses 500 anos que a gente teve de história, onde, sem dúvida, né, através do livro impresso, a ciência, o conhecimento, a tecnologia, tudo cresceu muito. Muito rápido. Né? Eu digo assim, pra você ter uma ideia, pouco depois que o Brasil foi descoberto, eu estudo a história da ciência e da tecnologia, a gente tem assim, informação, dados, né, de que, por exemplo, um jesuíta na Bahia, né, Salvador era a capital do Brasil naquela época, 1600, por aí, esse jesuíta observava no seu telescópio uma determinada estrela que só dava para ver aqui no hemisfério sul, que nem o Cruzeiro do Sul. Essa informação dele, ou um cometa que ele observava, era publicada lá na Europa e era citada por algum cientista inglês, francês e tal. Então, essa integração do conhecimento, da pesquisa, ela já acontece bem antes da internet, através do impresso. Né? Agora, o que está acontecendo que eu acho legal é que com a revolução da net, essa popularização do conhecimento através de textos, né, é muito maior. Pelo fato, como eu te falei, que a partir de agora, alguém que estiver lá no Tocantins vai, né, ter acesso. Tem acesso. É claro que você vai perguntar para mim. Mas é a morte do livro físico, não? É do livro de papel? Então, é uma boa pergunta, né? Porque não adianta ter ilusão. Você vai dizer assim, a morte eu não acredito. Mas, obviamente, poderá haver uma diminuição na quantidade de livro que vai circular fisicamente. Você vai dizer para mim assim, o cinema morreu? Né? O cinema não morreu. Você vai no cinema, eu vou no cinema. Todo mundo que está nos assistindo vai no cinema. Porque quando surgiu a televisão, depois o videocassete, todo mundo falou, é a morte do cinema. Agora, eu não vou te iludir. Meu pai, né, já nos deixou tudo. Mas o que meu pai começou a vida dele nos anos 50? Construindo salas de cinema no interior de São Paulo. Ele é engenheiro, queria construir alguma coisa e descobriu que uma das coisas que dava certo era construir salas, eram grandes, bonitas. Né? Ele se juntava com o prefeito, com o governador, com a distribuidora de filmes, fazia toda uma complô ali, um movimento e abria cinema. Quando eu fui inaugurar nos anos 2004, 2005, 2006 as bibliotecas, eu fui tentar visitar os cinemas que meu pai inaugurou. Sabe quantos eu achei? 0. Olha. Todos tinham ou virado estacionamento, ou virado igreja, ou virado supermercado, ou derrubado. A gente vê isso aqui em São Paulo também, a luta que foi pelo Belas Artes. Pois é. Sabe? Então é isso que eu te falo, não adianta se iludir. É claro que a televisão, o vídeo, e agora ainda mais você baixa o vídeo no teu tablet, não precisa nem ter o DVD, o físico. Né? Uhum. Então, é claro que o impresso no papel deverá diminuir. E tem diminuído. Tem países que onde a popularização do tablet é muito maior do que aqui. Na Finlândia, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente a língua inglesa. Porque é isso que eu te falo, você tem que colocar os livros na tua língua em formato digital. Para nós é muito pequeno ainda.
É verdade, Ainda é que é pequeno. enorme, ainda é pequeno. Né? Sem dúvida. Agora, há uma tendência muito grande e eu acho que a gente tem que avançar. Agora, por exemplo, eu vou dizer assim, eu escuto rock and roll, foi o dia do rock agora há poucos dias, né? Eu escuto no bolacha. Você entende? Naqueles Que é um discos no prazer, LP. né? É um prazer Exatamente, das pessoas. você entende? Muita gente tem o prazer de segurar o livro e tal. Exatamente. Vou te falar, realmente, eu, há pouquíssimo tempo atrás, eu peguei o hábito de ler jornal no tablet, porque eu não conseguia. Imagina, não pegar a tinta na mão, abrir o jornal grande, assim, hoje eu me embanano com o jornal grande, assim, tamanha habilidade de você Quando você mexer. viaja, não dá pra gente esconder, você entende? Se eu tenho um tablet na mão, a quantidade de livros que eu estou levando comigo na viagem é enorme. Eu posso, de uma hora, querer ler um romance, mas Sem de repente dúvida. eu quero ler um ensaio sobre alguma coisa. Eu tenho tudo na minha mão. Tudo né? muito mais fácil. Então, O acesso à literatura é muito né? maior. Então, eu acho que a gente vai ter condições de espalhar o conhecimento de uma forma muito maior. E tem outra também, tem muito... Você entra nessas redes de interação das pessoas, o que eu acho muito legal é que tem muito cientista, né, puxando um pouquinho para a minha área, que já percebeu que ele não precisa mais ficar isolado do mundo. Porque o cientista que fica no seu conhecimento abstrato, matemático das coisas, é aquela pessoa que, certo, tem nem jogador de xadrez, assim, que tem uma cabeça meio diferente, né? Mas eu cada vez vejo mais cientistas que entram na rede e começam a interagir direto com as pessoas. Sem dúvida. Entendeu? Inclusive expondo, às vezes, não apenas o conhecimento científico, mas o time de futebol que torce. Né? Tem o Miguel Nicoleles, que até participou da Copa, dando o chute inicial com uma pessoa paralítica, né, que pôde mexer através de um super aparato informatizado. Interessantíssimo, né? A turma até brincou ontem. Porque ele não emprestou o aparato para alguns jogadores da seleção que ficaram parados. Quem sabe usando um exoesqueleto teriam jogado mais. Mas enfim, são piadas à parte. O Miguel Nicolelli se tornou conhecido na rede como um parmeirense, coitado, que sofreu aí na segunda divisão, tudo, apaixonado, né? E isso não é só aqui, você entende? Tem cientistas pelo mundo que vão descobrindo. Outro dia eu estava escrevendo sobre isso aí para um congresso que vai acontecer aqui em São Paulo, de História da Ciência, História da Química, tudo, e eu estava percebendo assim, tem lugares que você acha listas, né, de mais de 1000 cientistas no mundo inteiro, divididos por áreas, neurociência, biologia aplicada, medicina, novos materiais em construção, cientistas das áreas mais variadas possíveis que estão tweetando, estão facebookando, estão dentro da rede. Essa abertura da internet, dos nossos pesquisadores, sem falar, é claro, você citou aí, não falar nos incentivos aí do governo para a ciência, para as pesquisas, mas só essa rede aberta vai incentivar, com certeza, aí um futuro da ciência. Com certeza, a gente tem grupos que eu acho muito legal, e tenho amigos que os filhos estão nesse grupo, netos e tal, tem grupos extremamente... envolvidos, né, de, por exemplo, jovens que gostam de olhar o céu, astronomia, né? Isso é um fim, eles assim, publicam muito, né? A gente tem uma hashtag no Twitter que chama Redimisa, um trabalho que eu faço aqui no Museu da Imagem do Som, né? E muita gente publica para poder juntar, né? As hashtags têm essa função de agregar pessoas com o mesmo interesse. Então, se publica muito sobre ciência e tecnologia com a hashtag. E eu vejo muita coisa legal de gente jovem que se vai juntando com gente jovem. E você consegue colocar textos, traduzir textos que às vezes nem todo mundo lê inglês, lê francês, traduzir textos. Então, e põe aí para todos, né? Aí esse acesso para todo mundo. Professor, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Eu que agradeço e espero, né, que a leitura acabe entrando na vida da nossa população, porque esse gigante adormecido, que agora nem para o futebol mais, ele desperta, mas ele precisa um dia despertar além do futebol, do samba, da música, para o conhecimento, a ciência, que com certeza, eu garanto que essa ginga, essa criatividade brasileira, se somar ao estudo, à preparação, vai dar um samba melhor ainda. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, professor.
Esse foi o professor José Luiz Goldfarb conversando aqui no NGT Entrevistas, falando aí sobre literatura. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Entrevistas. Até mais!